Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um assunto que vocês vão ver muito aqui durante este mês, porque a gente quer dar mais visibilidade. É o Outubro Rosa e também a gente vai falar sobre como prevenir o câncer de mama, tá? Dicas muito importantes já já. Ó, o Dia das Crianças está chegando, é já já. Ainda não tem ideia, né, do que fazer com o seu pequeno, com a sua pequena? A gente vai trazer muitas dicas de recreação. Também vão ter muitas matérias com serviços importantes para você que está aqui nos acompanhando. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Obrigada a você que está aí nos acompanhando pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo, né, TV Mar, que você também consegue nos assistir de qualquer lugar de onde você estiver. Basta, né, ter o aplicativo aí baixado, tá? Tanto no seu tablet como também no seu celular. Escolhe aí um desses meios. Baixe o aplicativo e pode acompanhar a gente, tá joia? Lembrando ainda que nós também estamos nas principais plataformas digitais, tá tudo passando aqui na sua tela e você vai conseguir também nos acompanhar por lá. Vamos embora começar o nosso dia por aqui, porque é o seguinte, pessoal, o mês de outubro, né, já é conhecido mundialmente como um mês marcado, né, de ações afirmativas relacionadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. O objetivo dessa campanha, tá, é compartilhar informações sobre o câncer de mama, promovendo a conscientização sobre a doença e também proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo também, claro, né, para a redução das taxas de mortalidade. A gente está aqui agora no estúdio com a mastologista Shirlene Santana. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa campanha tão importante. Bom dia! Seja bem-vinda. Mara, obrigada. É uma campanha muito importante mesmo, né? Mas eu acho que é sempre bom que a gente fale que não é só para o mês de outubro, né? É para o ano todo, né, Shirlene? Isso, o mês de outubro ele simboliza, na verdade, né? Ele dá mais ênfase a esse cuidado da mulher, mas a gente não deve descuidar durante o ano inteiro, tá? Então, a gente sabe que toda mulher tem risco de desenvolver câncer de mama e ela é uma doença que mata muitas mulheres, né? No Brasil e no mundo. Então, nós precisamos ter todo o cuidado relacionado tanto ao diagnóstico precoce quanto aos atos de prevenção. Certo. Você falou, né, que todas as mulheres elas podem vir a ter o câncer de mama. É isso mesmo? Isso. O principal fator de risco de desenvolver câncer de mama é ser mulher. É o principal, tá? E aí a gente tem vários outros. Então, o câncer de mama ele é multifatorial, não existe um fator de risco único. Então, se associa o fator de você ser mulher, a carga genética, porque às vezes você pode ter um tipo de mutação genética que isso aumenta o seu risco, mas também os fatores ambientais, né? Então, mulheres que têm gestação tardia aumentam um pouco mais o risco, uso prolongado de anticoncepcional, uma alimentação inadequada, o sedentarismo, a obesidade, o excesso do consumo do álcool. Então, são vários fatores que se juntam e aumentam o risco em desenvolver o câncer de mama. Tá, para uma mulher receber a notícia, né, de que ela está com câncer de mama, creio eu que não deve ser algo realmente fácil, né, de você escutar. Mas assim, é bom que a gente fale que tem cura, eu sempre gosto de falar para as minhas pacientes que elas se sintam curadas, né? O câncer de mama, quando é diagnosticado no início, ele tem 95% de chances de cura, sim. Tá? A grande problemática mundial é que normalmente o diagnóstico se dá nas fases mais tardias, pela demora, a procura do atendimento médico ou pela falta de acesso. No caso, a gente tem um país, né, continental que é gigantesco e que a gente tem quantidade de mamógrafos adequados, mas às vezes geograficamente eles não são bem distribuídos e máquinas às vezes defasadas. E isso faz com que tanto a mulher atrase o seu diagnóstico, muitas vezes elas não conseguem nem realizar uma mamografia anual sequer. Sim, tá? Que é um básico, né? Quando a gente fala de câncer de mama, realizar a mamografia anualmente, né? Exatamente. A partir de quantos anos, Shirlene? O que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia é realizar mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Tá, mas percebi algo antes, pode acontecer?
Sim, com certeza. O mais importante eu sempre falo, toda menina que já desenvolveu as mamas tem que prestar atenção no seu corpo. O autoexame é muito importante nessa fase, tá? Na verdade, em qualquer fase, né? Então, sempre procurar um atendimento. Normalmente a menina começa com um ginecologista, mas hoje a gente sempre fala que o ideal é que desde cedo as mulheres procurem atendimento com um especialista, com um mastologista. E assim, qualquer alteração que a mulher perceba, o ideal é procurar imediatamente o médico, sim, tá? Isso não quer dizer que já seja alguma alteração de câncer, alguma alteração maligna, mas é importante que a mulher se perceba. Tá. Muita gente, muitas mulheres acabam substituindo a mamografia pelo exame do toque, né? Isso. Ai, na mamografia todo mundo fala que dói, todo mundo fala que incomoda. Eu fiz aqui o meu exame do toque e não tem nada, tá tudo ok. E aí? Não substitui, tá? O autoexame a gente sempre fala é importante, tá? Porque a gente tem que lembrar que a mulher a partir dos 40 anos faz uma mamografia uma vez ao ano. Então vamos dizer que você passa uma vez no ano no médico, então você tem mais 11 meses aí pela frente. Então é muito tempo, pode acontecer de surgir alguma alteração. Mas a mamografia, gente, é o exame que comprovadamente reduziu mortalidade das mulheres, tá? Por quê? Porque ele consegue detectar o tumor nas suas fases pré-clínicas, que é quando a gente ainda nem sente ele na palpação. Quando a gente se toca, a gente não sente. Então, é nessa fase que a gente quer diagnosticar a doença, que é quando a gente tem realmente a cura, a chance de cura mais alta, tá? Tá. Vamos falar um pouquinho sobre como é que se forma o câncer de mama. Acho que isso é uma curiosidade também de muitas pessoas, né? Como é que ele acontece? Na verdade é o seguinte, a célula, a gente tem a célula no nosso corpo, né? São células que a gente já tem e elas, por algum motivo, elas têm um erro, na verdade, do crescimento, tá certo? Então, é uma célula que ela cresce de forma inadequada, de forma desordenada e os nossos mecanismos biológicos, eles falham nesse bloqueio. Porque, normalmente, a gente tem mecanismos que bloqueiam a evolução de doenças, de alterações celulares. E aí, por algum motivo, esse mecanismo falha. Então, aí é que começa a desenvolver o tumor, que é um crescimento desordenado de células alteradas, tá? Certo. Necessariamente, eu preciso sentir algum carocinho na minha mama para acender o meu alerta ou não? Ele pode ficar em tamanho menor, ele pode até mesmo estar escondido? Ele pode ser não palpável. Então, tem um grupo de lesões que a gente chama não palpáveis, que as lesões mais iniciais do câncer de mama, elas não são palpáveis, tá? A gente consegue detectar na mamografia, que foi isso que eu acabei de falar. Que por isso que a mamografia é tão importante. Por isso que é tão importante as mulheres fazerem sua mamografia a partir dos 40 anos, porque muitas vezes você não vai sentir nada e tá lá, o exame mostra para você. E é nessa fase que a gente quer pegar. Certo. Shirlene, já tem um histórico familiar de câncer de mama. O meu alerta ele deve estar aceso assim em dobro? Não precisa pânico se tiver um histórico familiar. Isso vai depender muito. Eu tenho um parente que teve um câncer de mama. Provavelmente foi um caso esporádico, que a grande maioria da população vai ter, tá? Então, aproximadamente 80%, 90%, 85% das mulheres que vão ter câncer de mama não tem história familiar. Tá? Não tem um risco genético, vamos dizer assim, tá certo? Então, é aquele caso que ninguém na família teve e a minha avó teve, mas ninguém nunca teve. Isso vai aumentar muito o seu risco para câncer de mama? Não, isso não vai deixar você como uma paciente de alto risco. Mas existem outras coisas, por exemplo, na minha família, a minha avó materna teve, a minha mãe teve, a irmã da minha mãe teve. Então, isso já muda um pouco o contexto do histórico da doença. Então, a gente já pensa em ter realmente algum tipo de alteração genética que possa, que essa mulher possa ter herdado também. Então, assim, claro, ter um parente na família, a gente sempre vai ficar um pouquinho de olho mais aberto, mas isso não é um motivo de pânico. Eu acho que independente de ter ou não um parente, a mulher tem que procurar sempre se cuidar e procurar passar em atendimento. Porque é o que eu falei, 80% delas não vai ter histórico familiar e vai desenvolver o câncer de mama. A importância de estar sempre ali em contato com o médico, indo ao médico regularmente ou à médica, fazendo os exames periódicos, tem a ver com o diagnóstico precoce e, consequentemente, também tem a ver com maiores chances de cura? Com certeza, né? Então, se você faz o exame todo ano,
é muito mais chance de você conseguir pegar ele na fase mais inicial, caso você venha desenvolver, né? E passando com um especialista, muito mais, porque o olhar é diferenciado, né? Então, você vai ser examinada, vai ter as orientações que a gente sempre passa, a gente vê também essa questão de todo o histórico, se é uma paciente que tem um risco aumentado e precisa de algum exame adicional, que talvez melhore o seu rastreio ou não, tá? Tá. Tem tipos de câncer de mama, eu posso pegar, por exemplo, um mais leve ou até mesmo chegar a ter um mais grave, se assim posso falar? O câncer de mama, ele é muito heterogêneo, tá? Então, eu posso ter um tipo, por exemplo, o mais comum é o carcinoma ductal invasor. Mas eu posso ter um carcinoma ductal invasor, você também tem um carcinoma ductal invasor, mas biologicamente eles serem tumores diferentes, sim, tá? Sim. Por isso que às vezes os tratamentos são diferentes para histologicamente, para um mesmo tumor que tem a mesma histologia, porque às vezes a biologia tumoral é diferente. Então, às vezes eu posso ter realmente um carcinoma desse mais leve, vamos dizer assim, e outra mulher ter da mesma histologia sendo mais agressivo, porque o que na verdade determina isso é a biologia tumoral. Ótimo a gente falar sobre isso, né? Que muita gente acaba ficando na dúvida, nossa, mas por que o meu foi assim e o da fulaninha, né, foi de tal jeito? Isso. Falando sobre tratamento agora, o que é que a gente tem de tratamento hoje quando se fala em câncer de mama? Olha, avançou muito, né, em relação ao tratamento na oncologia. O tratamento do câncer de mama ele é multidisciplinar, então vai desde cirurgias que está cada vez menos agressivas. Então hoje a gente vê muito menos mulheres perdendo as mamas, né? Cirurgias menos mutilantes. Vai desde quimioterapia, que a depender do tipo tumoral, às vezes nem tem indicação, porque existem agora medicações orais, existe a imunoterapia. Então, cada vez mais, o câncer de mama, a gente tá evoluindo para um tratamento mais individualizado. Por quê? Por causa dessa questão da biologia tumoral. Então, os estudos estão avançando bastante. O que a gente fala é que daqui a algum tempo, a cirurgia vai ser feita cada vez menos. Por quê? Porque as medicações estão evoluindo grandemente e com isso também aumenta muito a taxa de cura e de sobrevida dessas pacientes. Até câncer mais agressivos, as pacientes estão vivendo muito mais por causa dessas medicações. Que bom, né? E é bom que a gente saiba disso, né? Que a gente sabe que tem tratamento, que os tratamentos eles estão evoluindo cada vez mais e que estão ajudando muitas mulheres. Isso. Quando a gente fala de prevenção, tem como se prevenir? Tem sim. A campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia, desde o ano passado, que a gente está batendo nessa tecla de o quanto antes melhor. E a maior forma de prevenção é os cuidados que todo mundo já sabe, né? Que é praticar atividade física ao menos 150 minutos por semana, ter uma alimentação equilibrada, mais saudável, diminuir o estresse, evitar o sedentarismo, a obesidade, o consumo de álcool. Então, os estudos já mostravam, e mais estudos já saíram, mostrando que isso reduz muito o risco do câncer de mama. Chega a reduzir até em 30%. Sim. E, além de reduzir o risco em desenvolver o câncer de mama, em mulheres que já tiveram câncer de mama, reduz o risco da recidiva, quer dizer, da doença voltar, tá? Então, assim, melhora em todos os aspectos. Então, existe sim a forma de prevenir. A gente não consegue, assim, dizer que é 100% a prevenção, sim, mas você ajuda a reduzir esse risco. Muito bem. Para a gente fechar aqui, qual é a mensagem que fica quando falamos de prevenção, de câncer de mama e de Outubro Rosa? Que as mulheres têm que se cuidar, independente do mês, tá? Outubro é só um símbolo, mas nós temos que ter a consciência de fazer o autoexame mensalmente, procurar o especialista, passar pelo menos uma vez no ano no mastologista, fazer a sua mamografia, não ter medo. O diagnóstico é super importante, não ter medo do diagnóstico, porque o quanto antes é melhor. É melhor a gente prevenir e, se caso aconteça, quanto antes melhor, porque a gente vai passar por tratamentos menos agressivos com mais chance de cura. Muito bem. Perceberam? Então, aí, por que é importante? Quanto antes a gente já busque, né, esse diagnóstico precoce, sempre esteja ali em contato com as nossas médicas ou com os nossos médicos, façamos, né, sempre também visitas regulares, os exames tudo certinho, tá? A partir dos 40 anos tem que ter mamografia, o exame do toque, né, o autoexame, ele não vai substituir a mamografia. São dicas, pessoal, que são muito importantes e que podem ajudar, sim, a salvar vidas. Obrigada, Shirlene, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Contatos redes sociais, por favor, fique à vontade aí para passar para o pessoal. Tá, joia, obrigada. Então, muito obrigada também, tá, pela sua companhia aqui com a gente. Não sai daí, ainda tem muita coisa para rolar que não vem assim. Eu volto já já. Obrigada, viu? Bom dia.